Glórias a Deus, a paz de Cristo, irmãos, bom dia. Bom dia a todos. Graças damos ao Senhor nesta manhã por mais um dia que Ele tem nos concedido. Desejo a todos nesta manhã um bom dia. Aqueles que estarão ouvindo a transmissão depois, que o seu dia seja abençoado, que o Senhor possa estar falando ao coração de cada um. Amém? Glórias a Deus. Enquanto os irmãos estão acessando, aos irmãos que quiserem, estarei trazendo uma mensagem de instrução nessa manhã. Se quiserem ter um caderninho para anotar, vocês que estarão assistindo depois, é muito importante, né? Nós anotarmos aquilo que o Senhor nos direciona e relembrar das palavras dele. Amém? Bom dia a todos, a paz de Cristo. E aos que vão assistir depois, Deus abençoe e fale aos seus corações. Eu estarei fazendo uma oração para nós iniciarmos essa consagração. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Espírito Santo de Deus, nesta manhã, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui, Pai amado, pela tua bondade e misericórdia, nós temos vivido as tuas promessas. Espírito Santo de Deus, eu te peço nesta manhã que o Senhor esteja conosco nesta live. Pai amado, que a tua presença, Pai amado, assim como está aqui comigo, Pai amado, venha estar com cada um dos teus filhos que estarão ouvindo, Pai amado, não somente agora, mas os que estarão assistindo depois. Que o Senhor possa falar ao coração de cada um, Deus querido. Que o Senhor possa, Pai amado, abençoar ao dia de cada um, Pai amado, e que possamos neste dia, Pai amado, louvar e bendizer o teu santo nome, te adorar em espírito e em verdade, Pai amado, e viver as tuas promessas. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus, por mais um amanhecer, Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças damos ao Senhor por esta manhã e estarei trazendo uma palavra para os irmãos. Confesso que eu estava bem reflexiva estes dias, né, do que o Senhor gostaria, né, de ministrar nesta manhã de consagração, né, e como a gente sempre fala, o Senhor primeiro trabalha conosco, fala aos nossos corações, primeiro Ele ministra em nós para que nós possamos levar a palavra dEle, e eu desejo que, assim como Ele falou ao meu coração, eu desejo que o Espírito Santo fale ao coração de cada um através desta palavra. E esses dias, né, estava ouvindo louvores, orando ao Senhor e falando para Deus: o que o Senhor deseja, Pai, falar para a tua igreja? E diante de alguns cenários que eu tenho vivido na minha vida pessoal, o Senhor me fez refletir em um versículo que não será o versículo base, né? Eu ainda vou falar o versículo base, mas foi a partir desse versículo que o Senhor me orientou para a palavra que Ele gostaria que eu falasse nesta manhã. E Ele me fez lembrar do versículo de Abacuque 3, 17 e 18, que diz: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada não sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Fiquei com esse versículo na mente e perguntando ao Senhor se era essa mensagem que Ele gostaria que eu trouxesse nesta manhã, para os que conhecem ou não conhecem, né? Relembrando, essa passagem bíblica descreve um cenário de crise, descreve um cenário de escassez, de perda, porém, é uma mensagem central de fé inabalável,
mesmo em meio à dificuldade, diante da falta de resultados, diante da falta de provisões, né, que não tinha frutos, a escolha era se alegrar no Senhor e exultar o Deus da salvação, focando na confiança e adoração e não nas circunstâncias. E eu fiquei, Senhor, é isso que o Senhor quer ministrar, né, para a sua igreja? E eu segui refletindo em cima desse versículo, até que ele falou comigo, né? Ele falou, não, eu não quero que você fale sobre esse versículo, eu quero que você fale sobre mim, sobre Deus. Ele ministrou ao meu coração que muitos o conhecem, outros não, né? Ainda tem muitas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Algumas pessoas que o conhecem, ainda o conhecem tão rasamente, né? E tem pessoas que precisam lembrar que eu sou Deus. Foi assim que ele falou ao meu coração. Precisam lembrar que eu sou Deus. Confesso que meu coração queimou, né, ao ouvir ele falar comigo, pois eu mesma precisava lembrar, relembrar, conhecer e buscar mais, como diz lá em Oséias 6:3, que diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, somente a parte A. E aí, né, eu buscando, estudando, primeiro, conheçamos. Faz parte de um apelo ao arrependimento e ao retorno a Deus, né? Aqueles que ainda não conhecem a Deus e aos que um dia já tiveram em sua presença, né? E hoje não estão mais. Deus os convida para o arrependimento. E 2, prossigamos. A expressão denota um processo contínuo, ativa e não um conhecimento estático, indicando uma relação diária. Ou seja, Deus deseja se relacionar conosco. E não apenas que o conheçamos, de ouvir falar, não apenas que o conheçamos rasamente. Ele deseja que nós tomamos e temos uma vida com Ele, uma vida profunda de conhecimento, de buscar mais profundamente, porque Ele é ilimitado, como vocês vão relembrar ou vão aprender nesta manhã. E vocês podem estar se perguntando, mas Cássio, o que tem a ver, né, o versículo de Abacuque, né, com o que Deus quer falar? E Deus falou comigo: eu quero que você e todos me conheçam, adore o meu nome, confie em mim. Mas como adorar, confiar, descansar em alguém que a gente não conhece, né? Fica uma reflexão nesta manhã. Como adorar alguém que não conhece? Como confiar em alguém que você não conhece? E ele manda relembrar aos que têm vivido uma vida rasa, em vez de se aprofundar em conhecer, independente do tempo. Porque assim, a gente passa por muitas circunstâncias em nossas vidas, né? E seres humanos, somos seres humanos, e muitas vezes, dependendo do momento, a gente esquece, a gente não busca mais a Deus, a gente se afasta em vez de buscar mais a Ele, em vez de se aprofundar, né, em conhecer mais dele, e damos lugar às circunstâncias. E Ele manda dizer: eu sou Deus. Ele quer dizer nesta manhã para mim e para você que, independente das circunstâncias, Ele é Deus. Então vamos lá. Esse tema é bem abrangente, né? Ficaríamos horas aqui falando sobre Deus. Ele é infinito, mas eu vou procurar simplificar, mas transmitir o que Ele deseja falar nesta manhã. Tentar explicar Deus em sua infinita plenitude, como é o tema, né? Deus de sua infinita plenitude, é como tentar colocar um oceano dentro de um copo d'água, né? Se torna impossível, né? Nossa mente, ela é limitada, mas o objeto da nossa contemplação, que é Deus, ele é eterno. E aí o versículo base nesta manhã, né, para a nossa palavra,
de instrução está lá em Êxodo 3, os versos 13, 14 e 15. Quem estiver com a sua Bíblia, né, pode acompanhar. Êxodo 13, 14 e 15. Vou estar lendo. E disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que direi a eles? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E ele disse: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E disse Deus mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome para sempre, e este é o meu memorial para todas as gerações. Ou seja, ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Conforme estava estudando e meditando, né, na teologia chama isso de incompreensibilidade de Deus. Não que não possamos conhecê-lo, mas sim que jamais poderemos esgotar quem ele é. Para descrevê-lo, precisamos de palavras que apontem além do que os nossos sentidos alcançam. Como eu falei, nós somos limitados, mas o nosso Deus é ilimitado, ele é infinito. E aí eu fui refletindo em um louvor bastante conhecido, que acredito que muitos aqui conheçam, que é aquele louvor que diz que ele é maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, e a sua presença ela é mais desejável do que o ouro. O nosso Deus, ele é maravilhoso. O nosso Deus é poderoso. Ele é tão sublime. E melhor do que a vida é ter o seu amor. Olha que maravilhoso. Que honra que nós temos de ter o amor de Deus. De ter um Deus tão sublime, tão poderoso conosco todos os dias da nossa vida. E como eu vou falar aqui mais pra frente, ele está presente em nossas vidas em todo o tempo. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. E que honra nós temos de ter um Deus que nos ama, que nos escolheu e que deseja viver em nós. Nós temos o Deus Todo-Poderoso conosco. Nós temos o Emanuel, que é Deus conosco. Ele é uma fonte inesgotável. Como não buscá-lo, irmãos? Como não desejar estar em tua presença, não só dentro de uma igreja, não só dentro do templo, mas em todo o nosso dia, em tudo que nós fizermos, ao acordarmos e agradecer, dobrar os nossos joelhos, buscar ter relacionamento com Ele, parar um tempo do nosso dia. Sei que muitas vezes nós estamos atarefados, à correria, mas quão desejoso o Senhor deseja que nós paramos e buscamos a sua presença, sabe? Ele deseja estar conosco, mesmo nós somos carne, nós somos pecadores, nós somos humanos. Ele deseja estar conosco. E é impossível. Por isso, não devemos apenas conhecer, mas prosseguir em conhecê-lo e se aprofundar nele. Amém? E aí eu vou trazer alguns tópicos, se os irmãos quiserem ir anotando. Atributos da plenitude, né? Vou trazer alguns tópicos. Atributos da plenitude de Deus. Primeiro, o que ele é. Para falar de plenitude, usamos algumas palavras que começam com o prefixo oni, que quer dizer tudo e todo. Deus, ele é tudo e todo. E conceitos de imensurabilidade, ou seja, não tem como mensurar o nosso Deus. E aí ele me levou a lembrar e deseja lembrar ou que vocês conheçam quem ele é nesta manhã. Deus é onipotente.
poder ilimitado. Ele não apenas tem força, ele é a fonte de toda a energia e a autoridade existente. Ou seja, ele quer que você lembre que ele é onipotente, ele tem poder para fazer, ele é a própria fonte de energia, que ele pode todas as coisas. Então ele me lembrou e gostaria de lembrar você. Ele pode, ele tem poder, ele vai fazer, porque ele é onipotente. Segundo, ele é onisciente, conhecimento absoluto. Ele conhece o fim desde o princípio e os pensamentos antes de serem formulados. Ou seja, antes mesmo da gente pensar, ele já sabe. O conhecimento dele é absoluto. Não tem nada que o nosso Senhor não saiba. Não tem nada que possamos esconder dele. O Senhor tem o conhecimento absoluto. E ele é onipresença. Isso aqui eu fiquei maravilhada ao relembrar. Ele é a presença total. Ele não está espalhado, né, pelo universo, pelo mundo. Ele está inteiramente presente em cada um, em cada ponto do espaço e do tempo simultaneamente. Ou seja, ele está aqui comigo nesta manhã. Como eu busco, como eu peço, Pai, fica comigo. E ele quer que você também tenha a presença dele, que você aceite ele no seu coração, para que ele possa habitar. Ah, Deus me abandonou, Deus não está comigo nesta situação. Deus permite situações em nossas vidas e muitas vezes nós vamos passar por ela. Mas a palavra dele diz que ele é onipresença, que ele está presente. Então ele vai passar com você, ele vai estar com você em todo o tempo. E ele não te deixa só. É só você abrir o seu coração e deixar ele habitar. E ele vai estar presente, vai te dar força, vai te dar conhecimento para que você possa prosseguir em todas as circunstâncias da sua vida. Ele também é eternidade. Ele habita o eterno agora. Para Deus, o passado, o presente e o futuro são uma única visão. Ele está fora da linha do tempo. Deus, ele é eterno, de geração em geração. Ele é imutável. Sua essência não muda. Nós é que mudamos, né? Porém, Deus não muda. Deus é em um mundo que envelhece, que se transforma, que muda. Nosso humor muitas vezes muda, mas não. Ele é a rocha constante. Ele não muda. Os seus planos não mudou. O que ele prometeu para você, ele não mudou. Pode não estar acontecendo agora, você pode não estar entendendo o agora, mas ele é imutável. Os planos dele não mudam. Nós, por muitas vezes, seguirmos outros caminhos ou tentar antecipar as coisas, acabamos desviando do que ele deseja. Mas ele não muda. E quando nós entendemos, nós voltamos para os seus caminhos, nós entregamos novamente a nossa vida para ele. Ele vai lembrar que os planos dele nunca mudaram. E vai acontecer na vida de cada um. Ele é a rocha. Ele é a nossa rocha. E o segundo tópico é palavras que descrevam a essência de Deus. Vou descrever algumas, né? Porque são muitas. Como eu falei, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando do nosso Deus Todo-Poderoso, mas que carregam um peso de majestade, né? Deus, ele quer a nossa adoração, ele quer que nós o adoramos em espírito e em verdade. E quantas vezes nós simplesmente entramos em sua presença e saímos, não o adoramos, não nos rendemos graças a ele, não louvamos ao teu nome em espírito e em verdade. E algumas dessas palavras vocês podem usar para adorá-lo, né? Primeiro, ele é
inefável. Você deve estar se perguntando, Cássia, o que é isso? Ele é grande. Deus, ele é grande. Ele é belo, que não pode ser expresso por palavras humanas. Olha que Deus poderoso nós temos. Irmãos, como é maravilhoso. Como é maravilhoso ter esse Deus. E eu até me emociono, porque eu falei, Jesus, nós que somos cristãos, podemos dizer, né? Há muito tempo na igreja. Não, nós temos que lembrar. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nós temos que lembrar quem Ele é. Nós temos que buscar conhecer Ele, se aprofundar e a cada manhã desejar mais dEle, porque a cada manhã Ele tem um novo dia para nós. Ele é inefável, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é belo, e que você possa adorar este Deus em todo o tempo. Ele é transcendente, está acima e além de toda a criação. Não depende de nada para existir. Ele está além. Ele não depende de mim para existir. Ele não depende de você para existir. Mas nós dependemos dele. Nós precisamos de Deus o tempo todo. E o lindo, ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. O paradoxo da plenitude, né? Ou seja, ele é como infinito que escolheu caber dentro da nossa realidade. Olha só, ele é infinito, mas ele decidiu, ele escolheu viver dentro de nós, dentro da nossa realidade humana, que muitas vezes nós limitamos quem ele é, sendo que ele é o Deus conosco. Então, ele pode fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Ele é muito além do que pedimos ou pensamos. Deus é o Deus Emanuel, Deus conosco, infinito. E deseja fazer muito além da nossa realidade, do que nós pensamos. Ele é soberano, é Ele quem governa e sua vontade é lei. É a última palavra. Se lembre disso nesta manhã, que Ele é soberano. Os médicos disseram que não tem mais jeito. A última palavra vem do Senhor. Lembra que Ele é soberano? Não tem mais jeito para o governo. Lembre, a última palavra é do Senhor. Ele que é soberano. Não tem mais jeito para minha vida, nada vai mudar. Lembra que Deus é soberano. Ele é quem tem a última palavra. E quando Ele decreta, é lei. Vai se cumprir. Creia no seu Deus, creia no Deus Todo-Poderoso. Ele é soberano e a última palavra é dele. Me falaram isso, me falaram aquilo. Não. Aguarde. Deus é quem dá a última palavra. E Ele faz melhor do que nós imaginamos. Deus, Ele é autoexistente. Ele não foi criado, Ele existe por si mesmo. Ele é único. Deus é único. Ele foi criado. Ele existe por si mesmo. E santidade. Ele é santidade. Mais do que pureza moral. É a sua alteridade. Ele é completamente diferente, separado e superior a tudo. E nós temos que buscar todos os dias a santidade. Assim como Ele é santo. Ele deseja que nós sejamos santos, separados, diferentes. Como muitos falam, né, que nós possamos ir na contramão do mundo, porque nós seguimos um Deus. Nós cremos num Deus. Nós temos um Deus que é santo, que é diferente, que é separado e que é superior a tudo. Amém? E eu achei uma reflexão que se encaixa muito bem, né, sobre a plenitude de Deus. E eu vou estar lendo para vocês. Deus é a plenitude que preenche todos os vazios. Ele é o silêncio que procede o som e a voz que sustenta o eco. Falar de sua plenitude é reconhecer que, mesmo que passássemos a eternidade estudando a sua face, cada manhã ainda encontraríamos uma nova e deslumbrante faceta da sua glória. Como eu já disse aqui, mesmo que a gente esgotasse de buscar, de estudar,
A cada novo amanhecer, nós encontraríamos uma nova faceta da sua glória. Nós encontraríamos um novo momento, uma nova adoração, um sentimento novo de adorar a face do Senhor. Deus é Deus. E eu acho muito engraçado uma fala da minha irmã, né, que quando ela liga para contar alguma bênção, contar alguma vitória ou algo que aconteceu de extraordinário, ela sempre vira e fala: eu já te falei que Deus é lindo e cheiroso? Nosso Deus é lindo, nosso Deus é perfeito, nosso Deus é belo, nosso Deus é soberano. Lembra que Deus pode todas as coisas, não importa as suas circunstâncias, Deus pode todas as coisas. E para concluir, né, nós temos a honra de ter esse Deus conosco em nossas vidas, todos os dias. Não merecemos, mas a sua graça e misericórdia nos alcançou por meio da entrega do seu Filho na cruz do Calvário. Por meio da entrega de Jesus na cruz do Calvário, nós ganhamos direito a ter o Espírito Santo conosco. Nós ganhamos, pela graça e pela misericórdia, a presença de Deus em nossas vidas todos os dias. E é inexplicável, né? Nós, pecadores, somos seres limitados, sermos escolhidos. Olha só, nesta manhã, lembre, você foi escolhido para ser filho de Deus, de um Deus todo-poderoso. Ele manda te lembrar nesta manhã, você é filho. E Ele é Pai que ama, que cuida, que quer estar com você, que quer cuidar de você, que quer abençoar a sua vida. Mas mais do que tudo, Ele deseja estar presente em todos os momentos da sua vida. E como não desejar estar na presença desse Deus? Como não buscar a sua face, ter um relacionamento diário? Como eu falei, não só uma religiosidade de ir, eu fui no culto, eu já levantei e agradeci a Deus. Não, Ele quer um relacionamento mais profundo. Ele quer que você separe um tempo, que você ore, que você busque, que você leia a palavra, porque é na palavra que você vai conhecer mais dele. E Cássia, eu vou conhecer mais dele, e aí você vai saber que você tem um Deus em todas as suas situações. E não vai se limitar às situações, não. Você vai crer, você vai confiar e você vai descansar no Deus ao qual você está servindo. Assim como Ele me trouxe a memória, Ele deseja trazer a sua memória nesta manhã. E quando estamos em sua presença, sabemos quem Ele é e adoramos independente de tudo. Como eu falei lá no início, algumas circunstâncias pessoais que eu tenho vivido, mas Ele me trouxe a memória, aquilo que me dá esperança. Eu tenho um Deus que tem a última palavra. Eu tenho um Deus que pode fazer todas as coisas. Eu tenho um Deus eterno. Eu tenho um Deus que fez no passado, deseja fazer no presente e vai continuar fazendo no futuro, porque Ele é um Deus de geração em geração. Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas eu sei, né, que por conta da nossa natureza humana, às vezes esquecemos quem Deus é. E pode se revelar em todas as situações que muitas vezes estamos passando. Então, para finalizar, quero apresentar ou lembrar mais um pouquinho quem é Deus e se você precisa que Ele se apresente em alguma situação hoje, né? Ore, busque a sua face, a sua presença. Eu estava assistindo um vídeo de uma pregação e o pastor estava falando, né, sobre Deus né? Como está aqui o meu título, Deus é. Só que para muitos, né, Ele já foi se apresentado de um jeito, mas Ele deseja se apresentar de outras formas. Como, por exemplo, Deus é santo. Sede santos porque eu sou santo. Está lá em 1 Pedro 1,16. Conhecer a santidade de Deus nos leva ao arrependimento e uma vida de separação para Ele. Talvez hoje você está precisando disso, do Deus Santo. Então ore a esse Deus Santo e peça para Ele: Pai, eu me arrependo. Eu desejo viver de hoje em diante uma vida separada para Ti. Deus é santo. Segundo, Deus é amor. Porque Deus amou o mundo. Lá em João 3,16. Nós nos aproximamos de Deus porque confiamos no seu amor.
e não com medo. Então, Deus é amor. Deus me ama. Deus te ama. E o amor dele é incondicional. Se você se esqueceu disso, ore ao Senhor e fala: Pai, eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor me ama e que o Senhor está cuidando da minha vida. Eu não preciso temer o mal. Eu confio em Ti. 3. Deus é Pai. E se o Pai, terreno, faz de tudo por nós, muitas vezes, mesmo sendo limitados, imagine o nosso Pai que está no céu, que está lá em Mateus 6,9. Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai presente e Ele é um Pai que cuida. Nossa identidade está em sermos filhos de Deus. Lembre, você é filho de Deus. Ele te ama, Ele vai cuidar de você, Ele é amoroso e Ele deseja estar com você todos os dias. E, consequentemente, recebemos a sua herança, consequentemente, recebemos as suas bênçãos, não porque merecemos, mas porque a sua graça não alcançou, porque Ele nos ama, porque Ele é misericordioso. 3. Deus é Criador. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. João 1,3. Se Ele é o Criador, nossa vida pertence a Ele. Só para lembrar. Nossa vida não pertence a mais ninguém. Não existe outros deuses. Existe somente Deus. Nós somos filhos do Deus Criador. Ele nos criou. Ele nos escolheu. Ele é o nosso Pai. E Ele nos ama. 5. Deus é todo-poderoso, como eu já falei. Para Deus, nada é impossível. Lucas 1,37. Não há limites para o poder de Deus. Não limite o seu Deus. Não há limites para Ele. Podemos confiar. Nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Eu não vejo saída. Eu não estou vendo uma porta aberta. Eu não estou vendo a cura. Lembra que Deus é Deus do impossível. Ele pode fazer. Nós somos limitados, mas Ele não. Confia no seu Deus Todo-Poderoso. Confia no Deus Todo-Poderoso que pode fazer o impossível na minha vida e na sua vida. 6. Deus, Ele é fiel. Grande é a tua fidelidade. Está lá em Lamentações 3,23. Como eu disse, Deus cumpre o que promete. Ele não muda com as circunstâncias. Nós é que muitas vezes mudamos. Nós é que muitas vezes deixamos de acreditar. Mas Deus, Ele permanece fiel em nossas vidas. 7. Deus é justo. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Salmos 145:17. Deus age corretamente em tudo. Sua justiça nos chama a viver com integridade. Ele é justo. Como dizem, você não pode plantar batata e querer colher cenoura. Você não pode querer semear rosas e semear espinhos e querer colher rosas. Você não pode querer semear pedras e querer colher frutos. Deus é justo. Aquilo que você plantar, você também colherá. Deus age corretamente e deseja que nós também agimos corretamente, porque é a lei da semeadura. 8. Estamos chegando no final. Deus, Ele é misericordioso. Deus é misericordioso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lamentações 3:22. Ele oferece graça, mesmo quando falhamos. Mas Ele lembra que há sempre oportunidade de recomeço. Cássia, eu já me afastei dos caminhos do Senhor. Não tem mais jeito para mim. Não. Deus está dizendo aqui que Ele é misericordioso. Que Ele oferece graça. E sempre há oportunidade de recomeço. Se arrependa. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele está dizendo, volte para casa. Eu sou um Pai que perdoa. Eu sou um Pai misericordioso.
E se você deseja recomeçar, Ele está de braços abertos para te receber como filho. Deus é misericordioso. Se lembre disso. 9. Deus é cura. Eu sou o Senhor que te sara. Está lá em Êxodo 15, 26. Deus cura o corpo, Deus cura a alma e Ele cura o espírito. Devemos levar nossas dores a Ele. Como foi falado aqui. Os médicos falaram que não tem jeito, a medicina diz que não tem solução. Mas quem dá a última palavra? Quem dá a última palavra é o Senhor. Quem dá a última palavra é o Senhor. Então entrega a Ele as suas dores, leve para Ele as suas dores. Ele pode fazer, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele é o Deus fiel que se prometeu, Ele vai cumprir. Então não tenha o que temer. Lembra que Ele é o Deus que sara. E Ele pode sarar a sua dor, Ele pode sarar todas as enfermidades. Lembra do Deus que sara. E o último, que é o 10. Deus é provedor. O meu Deus suprirá todas as nossas necessidades. Filipenses 4,19. Ele supre tudo o que precisamos. Nós vivemos na dependência e confiança de Deus. Ele é quem supre as nossas necessidades. Ele supre as nossas necessidades. Muitas vezes estamos passando por situações que não têm saída aos nossos olhos. Imaginamos que não vamos conseguir. Mas Ele vem, usa pessoas à nossa volta. Ele faz o impossível só para te abençoar. Ele faz o impossível para suprir as suas necessidades. Então, se hoje você está precisando de um Deus provedor, ore a Ele. Entregue a Ele as suas necessidades. E Ele suprirá. Então, nesta manhã, Ele ministrou ao meu coração, essas palavras de instrução, assim como Ele desejou que eu trouxesse para cada um de vocês, lembrando quem Ele é. Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus que faz. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que sara. Ele é o Deus provedor. Então, independente das circunstâncias que vocês estejam passando nesta manhã, se você precisa que Deus se apresente neste momento de alguma forma, como Deus Pai, como Deus que sara, como Deus que provê, ore. Ore ao Senhor. Como eu disse aqui, não há outro. Ele é único. Ele é perfeito. Ele é onipresente. Ele está aí com você nesta manhã. Aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, ou aonde você estiver ouvindo esta mensagem, Deus está presente com você. Ele não te deixa só. Ele é seu Pai soberano. Ele é o Deus que te ama e que deseja fazer muito além do que você tem imaginado. Ele deseja fazer muito além do que você tem pedido. E glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. Lembre nesta manhã quem Deus é. Continue querendo se aprofundar. Aqui foi falado um pouco sobre Ele, mas que trouxe à nossa memória aquilo que nos traz esperança. A nossa esperança está em Cristo, que um dia virá, que um dia vai buscar a sua igreja. E Ele deseja que nós sejamos santos, que nós sejamos diferentes, que nós confiamos nele independente do que nós estejamos passando. Ele deseja que nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. Ele deseja que nós buscamos a tua face, a tua presente, independente do tempo, independente das circunstâncias. Ele deseja que nós lembramos o que Ele é em nossas vidas. E Deus, Ele é criador. Ele nos criou. Ele criou todas as coisas. E assim, Ele deseja cuidar das nossas vidas. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus Pai, um Deus Todo-Poderoso. E conhecer a Deus conhecer quem Deus é, nos transforma. Nos transforma de dentro para fora. E nos transforma na nossa adoração, porque quanto mais conhecemos a Ele, mais queremos adorá-lo,
mas teremos palavras de adoração, e não são palavras que a nossa mente limitada vai nos dizer, não, mas que na palavra dele, nas suas escrituras, na Bíblia, nós encontraremos palavras de adoração e que a palavra dele se renova a cada manhã. Então, quando nós lemos, quando nós buscamos a palavra, nós encontramos a cada manhã um novo começo, um novo recomeço. Ele transforma a nossa fé. Ele aumenta a nossa fé. A palavra diz que nossa fé foi como um grão de mostarda, bem pequeno. Ele quer que a gente confie nele. Ele quer que a gente acredite no que ele pode fazer. Não que a gente olhe as nossas circunstâncias ao redor, mas no que ele pode fazer. Ele transforma a nossa confiança. A gente pode já ter sido traído, né? Por um amigo, por um familiar, mas Deus, ele está conosco. Ele deseja que nós confiamos nele, porque ele não muda. Ele é a rocha, ele é firme, ele é inefável, ele é imutável. Vamos confiar no nosso Deus. E por último, ele transforma a nossa consagração. Que possamos nos consagrar ao Rei dos Reis todos os dias. Que nós possamos continuar buscando, conhecer e prosseguir. Como eu falei, não vivendo uma vida rasa, mas nos aprofundar na palavra, nos aprofundar em conhecer mais do Senhor, louvar o teu santo nome, adorar Ele em todo o tempo, viver uma vida de oração, viver uma vida de dependência a Deus, de conhecer a Ele e viver cada vez mais em sua presença. E esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E como foi falado aqui, Deus é misericordioso. Se você está afastado dos caminhos do Senhor e deseja voltar para os caminhos dele, aceite a Jesus. Levante suas mãos e fale, Senhor, eu quero voltar para os teus caminhos. E recomece. Recomece lembrando que Deus pode fazer na sua vida. Recomece confiando no Deus Todo-Poderoso. Recomece. Deus é Deus de perdão. Ele perdoa os nossos pecados quando os confessamos e entregamos a Ele. E decidimos seguir um caminho diferente. Não seremos perfeitos. Estamos longe de ser perfeitos. Mas Ele nos perdoa todos os dias e deseja que nós seguimos um caminho diferente. Que nós pudéssemos buscar viver num caminho diferente. No caminho que Ele deseja para nós. Amém? Desejo que o Senhor continue falando ao coração de cada um. E desejo, do fundo do meu coração, assim como eu pude lembrar que Ele é Deus e que Ele que Ele está comigo na situação que eu estou passando. Que Ele pode prover, que Ele pode sarar, que Ele pode transformar, que você possa crer, que Ele vai mudar a sua situação, que Ele vai sarar, que a última palavra é dEle. Só entregue, confie e descanse no Deus Todo-Poderoso. Ele vai fazer o impossível, não o que nós queremos, porque a nossa vontade pode não ser a melhor, mas lembre, o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja para nós. Até o seu não é perfeito. Até o seu não é perfeito. Então, muitas vezes, Ele não vai mudar a situação que nós estamos passando. Mas Ele vai nos ensinar. Ele vai tratar. E Ele vai estar presente. Olha que honra. Ele está presente, passando conosco. Mesmo que esteja doendo. Mesmo que esteja difícil. Se alegra no Senhor. Ele está contigo. Ele está passando com você. E a última palavra é dele. A vitória será nossa, no nome de Jesus. A vitória é nossa. Deus é Deus. Como a palavra diz, Ele é o eu sou. Lembre disso nesta manhã. Lembre disso a cada momento que você estiver enfrentando ou passando no seu dia. Lembre, Deus é Deus. Deus pode fazer, Deus vai fazer. Deus é o meu Deus. Eu creio no meu Deus do impossível. Amém? Glórias a Deus. Vamos estar orando para encerrar, mas que essa palavra venha continuar sendo ministrada ao seu coração, que o Senhor possa continuar falando com cada um de vocês, aos que vão assistir depois,
Que o Senhor fale aos corações e que vocês sejam abençoados, que vocês sejam ministrados pela palavra de Deus. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, por este momento que passamos aqui. Que possamos conhecer e prosseguir conhecendo ao nosso Deus que é todo-poderoso, ao nosso Deus que é fiel, nosso Deus que é infinito, nosso Deus que não muda, o Deus imutável. Pai, muito obrigada, Pai amado. Tu és a nossa rocha, Pai amado. Tu és, Deus querido, tudo aquilo que nós precisamos, Pai amado. Tu és Deus, o único, Pai amado, não há outra além de Ti. E, Pai amado, que nós possamos, Pai amado, nunca nos esquecer que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus provedor, que o Senhor é o Deus que sara, que o Senhor é um Deus onisciente, que o Senhor é Deus onipresente, que o Senhor, Pai amado, tem um conhecimento de tudo, que o Senhor é o Criador de tudo, que o Senhor está presente conosco, Pai amado, em cada situação. O Senhor não nos desampara, o Senhor não nos deixa só. Pai amado, nós glorificamos o Teu nome, nós Te agradecemos, Espírito Santo de Deus. Perdoa, Senhor Jesus. Perdoa, Senhor Jesus, a nossa mente limitada, Senhor Jesus. E muitas vezes, Pai amado, por esquecermos, Pai amado, que, Pai, a nossa vontade muitas vezes não vai ser perfeita, mas que a Sua é perfeita. Que possamos confiar em Ti, Deus querido. Que possamos confiar que o Senhor está fazendo o melhor e tem feito o melhor de geração em geração. Pai amado, nós cremos no Deus que fez lá no passado, vai continuar fazendo no presente e no futuro. O Senhor é Deus de milagre. Pai amado, como a Tua palavra disse, muitas vezes, Pai amado, o Senhor não vai mudar as circunstâncias, mas o Senhor vai mudar quem nós somos. O Senhor vai estar presente conosco. Mas a última palavra, nós devemos confiar em quem nós temos crido. Nós temos que confiar no Deus que é o único e que vai fazer o impossível em nossas vidas. Pai, eu Te peço por cada um que está nesta live e que vai ouvir, Pai amado, esta palavra depois. Que o Senhor possa falar aos corações. Que, Pai amado, que eles possam ter esperança. Que eles possam, Pai amado, confiar no Deus que eles servem, no Deus que eles têm buscado. Aqueles Espírito Santo de Deus que estão, Pai amado, fora dos Teus caminhos, que eles possam vir ao arrependimento, Pai amado, e desejar recomeçar, Senhor Jesus, a viver uma nova vida, voltar, Senhor Jesus, para os Teus caminhos e voltar a crer, a confiar no Deus Todo-Poderoso. Muito obrigada, Senhor Jesus, por se revelar a nós a cada dia. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus. Toma este dia nas Tuas mãos, Pai amado. Faça a Tua vontade e o Teu querer. E que Teu nome seja glorificado em tudo que nós fizermos, Pai amado. É tudo que eu Te peço nesta manhã, Jesus querido. Toma, Senhor Jesus, as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos estar encerrando a live. Que o Senhor possa estar falando ao coração de cada um. E que toda a honra, toda a glória, toda a majestade seja dada ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus infinito, ao Deus fiel. Glórias a Deus. Amém. Fiquem com Jesus. A paz de Cristo a todos. Amém. Glórias a Deus. Aleluias.